Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Leandro Costa Oficial. Quero convidar vocês que não são inscritos a se inscrever, ativar as notificações, compartilhar e dar um joinha para fortalecer o canal. Ajude-nos a bater as 4.000 horas e 1.000 inscritos aqui no canal e nos ajude a crescer a nossa família Leandro Costa Oficial. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Leandro Costa Oficial e entra na grade de programação Verdades Bíblicas, a qual estamos dando continuidade a mais uma mensagem da série, a qual iniciamos há 7 meses atrás, a qual Deus tem falado grandiosamente conosco e nos ensinado de forma sobrenatural. Tem sido uma bênção e uma dádiva dele a nós, pois ele tem nos ensinado lições e como portarmos perante ele. Ainda estamos dentro do tema tabernáculo. Estamos agora e já saímos do lugar santo dos santos, fomos para o lugar santo. Estamos no pátio do tabernáculo, a qual já vimos o altar de bronze ou o altar do sacrifício. Agora estamos no pátio externo do tabernáculo, onde ocorria esse sacrifício no altar. Quero te convidar a estar abrindo em Êxodo 27, versículos 9 e 10. Te convido a estar abrindo em cada referência bíblica para você ver a autenticidade dessa mensagem. Quero te convidar também a fechar os olhos para orarmos e buscarmos a face de Deus. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu entro em sua presença para te engrandecer e te exaltar. Você és Deus de eternidade em eternidade. Fala conosco, Senhor. Não seja uma mensagem simples, mas sim queremos ouvir a tua voz. Não vozes humanas, Senhor, mas sim a tua. Toma, pois o lugar é seu, o ambiente é seu. Queremos ouvir, Senhor, a tua vontade expressa na palavra, mesmo que seja uma palavra de correção. Fala aos nossos corações, é o que queremos ouvir. Que a palavra que está sendo enviada venha fazer o efeito para o qual está sendo enviado. Te engrandeça, pois tu és Deus eterno. O que não pode faltar aqui é o Senhor. Tu és a pessoa mais importante. Em nome de Jesus. Amém e amém. Estamos no pátio do tabernáculo, onde os sacerdotes estão pegando as ofertas de sacrifício e depositando no altar de bronze. Êxodo capítulo 27, versículos 9 e 10. Estaremos descobrindo até onde o povo de Israel poderia adentrar até o pátio do tabernáculo, qual é o nosso tema da mensagem de hoje. Parece também o pátio do tabernáculo ao lado do meio-dia para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino torcido. O comprimento de cada lado será 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Seja bem-vindo ao pátio do tabernáculo, é o nosso tema de hoje. O Senhor descreve como o pátio deveria ser construído. Era para cercar o tabernáculo, proporcionou um lugar especial onde o povo de Israel poderia se encontrar e adorar o seu Senhor. Quando o povo adentrava e passava na primeira porta, dava acesso ao pátio do tabernáculo, onde eles poderiam estar entregando as suas ofertas de sacrifícios sem defeito e sem mácula nenhuma aos sacerdotes, a qual eles iriam tirar a gordura com os garfos e colocar no altar de bronze. Ali eles estavam oferecendo como oferta de sacrifícios a Deus. O Senhor especificou que o pátio do tabernáculo deveria ter 100 côvados de comprimento no lado sul,
bem como no lado norte. Isso tornaria em torno de 45,7 metros de comprimento. A largura da quadra deveria ser de 50 côvados nos lados leste e oeste, o que é 22,8 metros. Muita coisa, muito grande. Também deveria ter 5 côvados de altura, 2,3 metros. Uma razão para o muro ter 7,5 metros de altura foi separar o pátio para um propósito especial. Qualquer pessoa do lado de fora não seria capaz de olhar para o lugar onde deveria se encontrar com Deus. A borda do pátio deveria ser feita de cortinas que deveriam ter 5 côvados de altura, 2,3 metros de altura. Imagina o peso que essa cortina tinha. Como o tabernáculo em si tinha 15 metros de altura e ele podia ser visto de fora do pátio, mas ninguém podia simplesmente ver a coxa ou o pátio de uma maneira casual. As cortinas que compunham a parede externa do pátio deveriam ser sustentadas por 20 pilares nos lados norte e sul, 10 pilares no lado oeste, 3 pilares de cada lado do portão. Esses pilares não incluíam os 4 pilares que faziam parte do portão. Esses pilares deveriam ser colocados cerca de 2,3 metros de distância. Essas cortinas deveriam ser penduradas usando 20 pilares nos lados norte e sul e 10 pilares no lado oeste. Embora não especificamente mencionado aqui, pode ter havido placas horizontais presas aos pilares, fazendo uma estrutura semelhante a uma escada, na qual penduraria as cortinas. No lado leste da quadra haveria o portão que era a entrada para o pátio. A primeira porta, a qual já abordamos. Com Jesus ele vai falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa primeira porta é caminho. O portão deveria ser uma tela de 20 côvados de largura, 9,1 metros. E sua tela, como o Santo dos Santos, deveria ser feita com material azul e roxo e escarlate. Provavelmente lã, em linho torcido. Isso apontando para o quê? O sangue de Jesus. Portão precisava do melhor do artesanato. Trabalho de um tecelão ou artesão, isso projetado para mostrar ao adorador que o pátio era um lugar especial. A entrada deveria ser apoiada com seus 4 pilares e seus 4 soquetes. Cada pilar deveria ter um soquete de bronze como base. Um soquete servia como base o pé do pilar. O bronze, sendo uma liga, não era tão valioso quanto a prata ou o ouro, e poderia ter simbolizado a terrenidade dos seres humanos pecadores que se aproximavam de seu Santo Senhor. Também serviria a um propósito prático de ser durável e mais leve de transportar. Já vimos que o tabernáculo em si, como todos os utensílios, deveriam ser móveis. Também tudo aquilo que circunvizinhava ou fazia a denominação do perímetro do tabernáculo também. O pátio era onde o povo podia entrar e adorar ao Senhor. Por causa da altura das paredes ao redor do pátio, as pessoas não podiam olhar casualmente para ele. Eles tinham que entrar pelo portão para ter comunhão com seu Senhor, Deus. Eles podiam entrar no tabernáculo, apenas os sacerdotes podiam fazer isso. Mas o pátio era um lugar onde o povo podia adorar
oferecendo seus sacrifícios e seus louvores ao Senhor. Salmos 100, versículo 4. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome. Salmos 116, versículo 19. Nos átrios da casa do Senhor, no meio deste, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Quando o tabernáculo foi substituído por um templo permanente. 1 Reis, capítulo 6, versículos 1 e 2. Sucedeu que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão, sobre Israel, no mês de Ziv, este é o mês segundo, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. E a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento e 20 côvados de largura e 30 côvados de altura. Posso estar conjecturando para os nossos dias que temos uma réplica real do Templo de Salomão, mas não chega aos pés do templo original a qual Salomão construiu. Essa réplica está situada ali em São Paulo, a qual a Igreja Universal construiu. Dentro do texto bíblico, vemos que o Templo de Salomão, ele nas paredes era revestido de ouro puro. Ouro puro para estar representando a glória de Deus. Capítulo 36 do livro de Êxodo indica que o tabernáculo media 30 côvados por 10 côvados. O templo de Salomão manteve as mesmas proporções, mas tinha o dobro do tamanho, aproximadamente 60 côvados por 60 côvados. Muita coisa. E grande demais. Um edifício muito à frente ao tempo dele. Isso era tamanho suficiente, pois somente os sacerdotes entravam no seu santuário central. Que seria o que? Lugar. Eles entravam para o santo lugar. O restante do complexo do templo era mais suntuoso e suficiente e espaçoso para que o povo entrasse nos átrios externos. Seria o pátio externo. Foi a riqueza de seus adornos, bem como o tamanho, que diferenciou o templo de Salomão do tabernáculo que Moisés tinha edificado. O tabernáculo era uma visualização de como o templo ele seria futuramente. Ou seja, era uma prefiguração do que como seria o templo. Era como Deus ele ordenou que viessem fazer tudo segundo o que ele disse. Não deveriam se desviar da ordem como Deus falou. Deus deu a instrução e a orientação de construir e eles seguiram à risca. Ele também tinha espaço externo onde apenas os de Israel, os da aliança de Deus, podiam entrar. No final de 1800, uma inscrição em pedra escrita em grego foi encontrada em Jerusalém, datada da época de Jesus. Deus quis viver entre o seu povo, porque ele os escolheu para serem sua posse entre todos os povos. Êxodo, capítulo 19, versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar entre os povos, porque toda a terra é minha.
Deus ele estava falando que ele, se o povo de Israel ouvisse a voz dele e guardasse o conserto, a palavra, ou seja, o conserto seria como a palavra mesmo fala. A arca do testemunho guardava o quê? Os 10 mandamentos. O conserto, posso conjecturar que é os 10 mandamentos, as leis que Deus ele deu. E eles vão ser o quê? Propriedade exclusiva de Deus entre todos os povos. E ele ainda fala, minha é a terra. Ele escolheu a dedo a esse povo. Se vocês ouvir a minha voz e guardar o meu conceito, eu serei o vosso Deus e vocês serão minha propriedade exclusiva, porque a terra é minha. Aqui Deus fez uma promessa condicional a Israel, de que se eles obedecessem e guardassem o seu conceito, ele os consideraria e trataria de uma maneira especial. O povo preferiu fazer um bezerro de ouro e abandonar a Deus que os tinha resgatado da escravidão do Egito. Deus, olha só como o povo é obstinado a fazer aquilo que Deus ele não ordena. Deus ele vai cumprir a promessa. Depois de 400 anos, eles são libertos. 430 anos, ele liberta eles com mão forte e leva para o Monte Sinai. Ao pé do Monte Sinai, quando Moisés sobe ao cume e vai ter um particular com Deus, o que eles vão fazer. O texto bíblico ele vai falar que Moisés passou 40 dias e 40 noites. Não comeu e nem bebeu. Presença imutável de Deus prevalecia lá em cima. O texto fala que a nuvem cobriu o cume do monte, onde se ouvia trovões. E lá ao pé, o que o povo está fazendo? Um bezerro de ouro vai cair na idolatria. É tanto que Deus ele fala, Moisés, desce. Porque o povo que você tirou do Egito prevaricou, pecou. Vou matá-los e vou engrandecer o teu nome. Eu te farei uma grande nação. Mesmo assim, Moisés ele vai interceder pelo povo e vai falar a Deus, Deus, não esqueça das promessas que fizeste a Abraão, Isaac e a Jacó. E assim Deus ele vai apartar a ira dele. Já falamos sobre essa passagem. Êxodo 32, capítulo 32, de 1 a 10. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou o seu povo a Arão e disseram-lhe, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Olha só, Deus ele vai falar com Abraão. Quero te pedir, editor, a colocar essa passagem bíblica. Deus vai falar para Abraão, Abraão, sua semente será peregrina em uma terra estranha, e esse povo vai oprimir, e depois de 400 anos eu vou tirar eles e vou julgar, trazer juízo a esse povo que vai oprimir eles. Quando passa os 430 anos, ele tira, e através de Moisés, eles estão mergulhados naquela cultura pagã, aquela cultura de idolatria, de ocultismo, que eles vão inserir, vai adorar os deuses do Egito,
E uma das pseudas divindades, eles vai fazer, vai falar, Arão, faze-nos um Deus para nós, para cultuarmos, pois foi ele irá adiante de nós. Que ele vai fazer um bezerro de ouro, vai estar fazendo uma menção a uma pseudo-divindade por nome Ator, ou deusa vaca, que eles adoravam lá no Egito. Eles vão falar, Ator nos tirou do Egito e este é o nosso Deus. Esses são os nossos deuses que nos tiraram da terra do Egito. E Moisés, ele está lá no cume do Monte Sinai, tendo um particular com Deus. E Deus entregando as tábuas da lei. E Arão lhes disse, arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e vossos filhos vossas filhas, e trazei-nos. Arão vai falar, pega tudo de ouro, todos os braceletes, colares e brincos que eu vou fazer. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram, estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Olha só a afronta diretamente a Deus. Além deles desejarem uma divindade totalmente e exclusiva egípcia, que é o bezerro de ouro, que vai fazer menção a uma pseudo-divindade egípcia por nome Ato, ou deusa vaca, ele vai falar, estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Quem foi que tirou os filhos de Israel do Egito? Quem foi? Deus, com sua mão poderosa, castigando o Egito e humilhando todas as divindades egípcias. Desde a primeira até a última, nada delas puderam fazer. Deus mostrou a soberania dele como o único Deus, humilhando de fato as divindades egípcias, porque os egípcios tinham um panteão de deuses. O Nilo era considerado um deus. O Egito, desde a época dos faraós até hoje, ele depende do rio Nilo. No tempo dos faraós, ele tinha cheia, e essa cheia trazia a fertilização do solo ao redor. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. E Arão apregou e disse, amanhã será festa ao Senhor. Além da idolatria do povo, ele vai erguer um altar. Altar vai falar o quê? Lugar de encontro entre homem e Deus. O altar, ele era feito de pedras, um lugar alto, a qual já falamos sobre isso, o qual eles vai colocar aquele bezerro de ouro lá e vai adorar. E ainda Arão vai falar, amanhã será festa ao Senhor. Vou parafrasear e conjecturar. Hoje vocês podem adorar ao bezerro de ouro, mas amanhã vamos adorar a Deus. Ele, em outras palavras, ele vai falar assim, vamos dividir a glória de Deus com o bezerro de ouro. Não tem nada a ver. Quantos nos nossos dias fazem isso? Quantas vezes nós fazemos isso? Queremos dividir a glória de Deus com outros deuses, ou aquilo que vai tomar o lugar de Deus. Foi isso que Israel, ao confeccionar o bezerro de ouro, está fazendo. Colocando o bezerro de ouro
no lugar de Deus, no altar. Altar idólatra, altar de maldição, altar que trará a ira de Deus, altar que vai trazer uma consequência terrível a eles. E muitas das vezes estamos preferindo o quê? Deus ele coloca a bênção e a maldição na nossa frente. Muitas das vezes o que escolhemos? A maldição ao invés da bênção. É isso que Israel está fazendo. Eles estão preferindo adorar uma imagem de fundição. Versículo 6. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantaram-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Deus, vou parafrasear e vou conjecturar. Deus, ele está falando: Moisés, desce, porque o teu povo, a qual você os trouxe da terra do Egito, caiu em idolatria. Eles se corromperam em adoração a uma imagem de escultura, a uma imagem de fundição. E versículo 8, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado, fizeram para si um bezerro de fundição, e perante eles se inclinaram. Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Deus, ele vai falar, conjecturando: Moisés, desce, porque o povo que você fez subir do Egito, eles se corromperam, fizeram uma divindade egípcia e se prostraram em adoração a esta imagem de fundição e falaram: estes são os deuses, ó Israel, que te tiraram do Egito. Eles estão falando que essas imagens inanimadas, que não têm vida, os tiraram do Egito, sendo que foi eu, o Senhor, com mão forte, que os libertei e tirei da escravidão do Egito. Versículo 9. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a esse povo, e eis que é povo obstinado. Versículo 10. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles, e os consuma, e farei de ti uma grande nação. Deus vendo essa situação, falando com Moisés lá em cima e vendo lá embaixo, porque ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ele fala: Moisés, desce, porque eu vou matar todos eles. Eu vou matá-los e vou engrandecer o teu nome e te farei uma grande nação. E se aparta, porque o furor da minha ira vai consumi-los todos. Vou fazer de você uma grande nação. Qual foi o papel primordial nesse momento crítico que Moisés ele adotou? Ele foi interceder pelo povo obstinado a esse erro. Moisés, ele assume a figura que vai nos trazer uma tipificação de quem? Jesus. Moisés, mesmo sabendo do furor e da vontade de Deus matar a todos eles, ele vai interceder pelo povo. Olha só a lição que Moisés ele vem nos dar. Mesmo que venhamos a pecar contra Deus, sempre teremos alguém
de fato enviado e escolhido por Deus e moldado seu caráter segundo o querer dele, vai interceder por nós perante Deus. No caso de Moisés, ele era o líder escolhido, o legislador escolhido por Deus para aquela nação. Ele foi interceder pelo povo. Nos nossos dias, quem seria essa pessoa? Os nossos pastores. Por mais que pecamos, eles vão orar, nós vai interceder. Mas o texto bíblico também vai falar que temos um sumo sacerdote. Não precisamos de sacerdotes ou sumos sacerdotes para interceder, porque o véu do templo se rasgou e temos um acesso livre e direto a Deus. Temos Jesus que intercede por nós perante o Pai. Mas isso não quer dizer que Deus ele vai perdoar esse pecado, que ele vai anular as consequências do pecado. Vai ter as consequências. Este acontecimento, bem como a idolatria persistente durante grande parte da sua história, limitava enormemente a percepção que Israel podia ter dessas promessas. Esta passagem é aplicada aos cristãos. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real e nação santa, povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia, mostrando como a obediência de um cristão o beneficiará. Isaías capítulo 43, versículos 20 e 21. Os animais do campo me servirão, os dragões e os filhos do avestruz, porque porei águas no deserto ao meu povo, ao meu eleito. Esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Deus ele fala que é melhor eles ouvirem e guardar o conserto dele, que ele os faria propriedade exclusiva deles, e que ele, através dessa adoração consciente e racional e inteligente, essa submissão a ele estaria os guardando, os protegendo. Prova. Quando eles saem da terra do Egito, Deus ele vai se manifestar na teofania da coluna de fogo durante a noite e a nuvem durante o dia. Vai oferecer sombra e aquecimento durante a noite. Sabemos que o deserto durante o dia ele é escaldante, ele ultrapassa os 40 graus, é absurdamente quente, e à noite ele é vários graus abaixo de zero. Ele é quente ao extremo durante o dia e frio ao extremo durante a noite. Quando ele fala para obedecermos, ele sabe o melhor. Ele quer nos poupar de algo que vai nos trazer maldição. Quando Deus ele fala isso para o primeiro casal lá no Jardim do Éden: de todas as árvores vocês poderão comer, mas menos da que está no centro, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, e no dia que vocês comerem, vão morrer. O que eles vão fazer? Vão desobedecer e vão comer. A serpente vai enganar a Eva e vai falar: certamente Deus ele falou que vocês não vão morrer.
Porque ele sabe que no momento que você comer, você vai ser igual a eles, conhecedor do bem e do mal. Logo, de fato, ao comer, o texto vai falar que o entendimento dela se abriu e logo ela vai persuadir a Adão a comer. Ele vai comer e o entendimento vai se abrir nele, que eles vão ver um ao outro, vai ver que eles estão nus e vão se envergonhar um do outro. No ato de comer o fruto, que a Bíblia não fala qual o fruto, eles não morreram, mas que Deus ele estava falando que a consequência dessa desobediência, desse pecado, seria a morte. Quero te pedir, editor, a colocar o texto, eu acho que é em Romanos 6:23, que fala, porque o salário do pecado é a morte. Eles pecaram. E por conta desse pecado, viria a morte carnal, física deles. Não é porque comeram no momento que eles iam morrer, no momento, mas a partir daquele pecado, a consequência seria a morte. Vemos que quando eles pecam, todos nós pecamos na pessoa de Adão e Eva. Espero que Deus ele tenha falado com cada um de nós e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Eu te convido para a próxima mensagem.